Irmãos, nós vamos então meditar na palavra de Deus. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no Salmo 80. Mesmo sentados, vamos fazer a leitura deste salmo e estaremos, com a graça de Deus, meditando na santa palavra do Senhor. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que avidimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva devasta, e nela se repasta os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Vamos ler juntos o 18 e o 19. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém e amém. Vamos orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus esteja nos dando entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, aqui estamos reunidos como tua igreja, como teu povo, te adorando na beleza da tua santidade, e suplicamos, ó Deus, nesse instante, a iluminação do teu Espírito Santo, na compreensão da tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, a expor com fidelidade a tua palavra. Vem nos edificar, vem nos ensinar, vem nos alimentar. Suplicamos, ó Deus, a tua bênção, o teu auxílio, ó Deus, para a pregação da tua palavra. Opera com poder, suplicamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, este salmo, alguns afirmam, pelo conteúdo do salmo, que é um salmo exílico, um salmo que expressa a realidade, não dos tempos de Davi nem de Salomão, mas a realidade de um tempo de muita dificuldade que Israel enfrentou. E o que se descreve aqui se aproxima muito do que Israel enfrentou quando esteve no cativeiro babilônico. E é um salmo de lamento, é um salmo que expressa uma situação de muita dificuldade. Então ele vai descrever lamento, tristeza, dor, mas ao mesmo tempo esperança. Esperança num Deus que é capaz de exercer sobre o seu povo misericórdia e restauração. Porque é um salmo que proclama esperança no Deus que restaura. Por isso que o refrão deste salmo, ele se repete 3 vezes nos versos 3, 7 e 19. Você pode observar que esses 3 versículos, eles vão repetir a mesma verdade. O verso 3 diz: restaura-nos, ó Deus,
faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O verso 7 diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E o verso 19 diz: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então o salmo é uma oração, o salmo é uma súplica, em que o salmista suplica a restauração do Senhor, o renovo do Senhor, o avivamento que só o Senhor é capaz de efetuar na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Então, esse salmo, ele se divide em 4 estrofes. E a primeira estrofe, a primeira parte deste salmo, nós encontramos nos versos de 1 até o versículo de número 3, onde o salmista começa a sua oração. É interessante observarmos isso, irmãos, porque o salmista descreve uma situação de muita dificuldade, de muita tribulação. Mas quando ele começa a orar, ele não começa descrevendo a situação de luta, de dificuldade, de tribulação. Quando ele começa a orar, ele volta os seus olhos não para as circunstâncias, mas ele volta os seus olhos para Deus. E essa é uma lição importante para nós. Por mais difícil que seja a situação, por mais dificultosa que seja a circunstância que estamos enfrentando, ao orarmos, jamais deveremos começar descrevendo a circunstância, descrevendo a situação. É preciso começarmos a orar, e ao orar, pelos olhos da fé, voltarmos os nossos olhos a Deus. E é isso que ele faz. Veja como ele começa a oração: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Ele suplica que o pastor de Israel dê ouvidos à sua oração. Ele pede para ser ouvido. E a sua petição é baseada no caráter de Deus. Ele diz: por quem tu és? Tu és o pastor de Israel. Tu és aquele que cuida do teu povo. Tu és aquele que exerce misericórdia sobre a tua igreja. Portanto, firmado no teu caráter, na tua ternura, na tua misericórdia, dá ouvidos à minha oração. Ele começa então pedindo que o Senhor, que é um Deus pastor, conforme o Salmo 23 revela claramente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu és o pastor que ouve as nossas orações. Apesar das lutas, apesar das aflições, apesar das dificuldades, nós continuamos tendo um Deus que é pastor, que é cuidador, que é eterno, que é bondoso, que é misericordioso. Dá ouvidos ao pastor de Israel. Tomar uma aguinha aqui. E quando, irmãos, nós lemos este versículo à luz do Novo Testamento, nós claramente poderemos afirmar que a maior manifestação do pastoreio de Deus, do cuidado de Deus, foi Cristo Jesus. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, como está escrito em João 3,16, a maior manifestação do cuidado de Deus, a maior manifestação da misericórdia de Deus, que nós, como igreja do Senhor, recebemos, é Jesus Cristo. Através de Jesus, das palavras de Jesus, da obra de Jesus, do sangue derramado na cruz do Calvário, nós recebemos o pastoreio de Deus, o cuidado de Deus. E o próprio Jesus, em João capítulo 10, ele revela a si mesmo, afirmando: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Era necessário que ele doasse a sua vida, nos substituísse naquela cruz, para manifestar plenamente o cuidado de Deus, a bondade de Deus, do Deus que é pastor, que cuida e que manifesta o seu cuidado sobre nós, providenciando salvação, perdão de pecados, livramento. Irmãos, e é este Deus que nós oramos. Apesar das lutas, apesar das aflições, apesar das dificuldades, nós servimos a um Deus que é pastor e que já provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter enviado Jesus.
E como pastor da igreja, verso de número 1, ele diz: conduz a José como rebanho. Ele é um pastor que conduz, ele é o pastor que dirige. E aqui José aponta exatamente para Israel, né? É uma maneira poética de descrever José como era conhecido em Israel, né? As 10 tribos, era a família de José, era as tribos de Israel. Então ele está dizendo que esse pastor, ele é capaz de conduzir o seu povo. E lembremos-nos, irmãos, que este pastor soberano, poderoso e misericordioso conduziu a sua igreja num deserto. Foram 40 anos de condução. O povo estava num deserto, mas no deserto aquele povo foi cuidado. No deserto Deus manifestou o seu poder, a sua provisão. Eles foram protegidos de perigos, eles foram protegidos da morte, eles foram guardados, não porque era um povo forte, não porque era um povo, extraordinário, mas acima de tudo porque eles tinham um pastor que estava conduzindo. E esse é o segredo da igreja, esse é o segredo da nossa caminhada. Nós podemos caminhar até mesmo num deserto, irmãos, porque no deserto Ele manda o maná do céu. No deserto Ele manda a chama que nos aquece para não morrermos de frio e sermos sustentados pelo Senhor. Então veja que ele começa essa oração aquecendo o coração com os atributos de Deus. Que o seu coração, meu irmão, minha irmã, seja aquecido na confiança deste Deus que é pastor, que nos conduz em meio a este mundo que é como um deserto espiritualmente falando, mas temos do Senhor proteção, direção, alimento, cuidado, porque temos um pastor que nos guia, que providencia a sua graça sobre nós. Tu que estás entronizado acima dos querubins. Os comentaristas bíblicos, irmãos, afirmam que essa expressão entre os querubins, estás entronizado acima dos querubins ou entre os querubins, aponta para o propiciatório. Os irmãos lembram que havia a tampa da arca. A tampa da arca era chamada de propiciatório, e ali era derramado o sangue do sacrifício. Havia 2 querubins. E ali evidenciava a presença de Deus, a glória de Deus, mas um Deus que providenciou graça e salvação. É o Deus glorioso, é o Deus todo-poderoso, mas ao mesmo tempo Ele é o Deus misericordioso e que providenciou salvação. E o verdadeiro propiciatório para a vida da igreja é Jesus Cristo, porque através de Jesus Cristo a graça de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Através de Jesus Cristo temos acesso à presença desse Deus glorioso, e através de Jesus Cristo Ele nos ouve, nos responde, nos guia, nos protege e age em nosso favor. Ó pastor de Israel, tu que conduz o teu povo no deserto, tu que manifestas a tua graça através do Cordeiro substituto, restaura-nos, aviva-nos, converte-nos mais e mais, manifesta a tua luz sobre a nossa vida. É esse o pedido do profeta Davi. Ele diz isso: mostra o teu esplendor perante. Aí ele cita 3 tribos, Efraim, Benjamim e Manassés. Perante o teu povo, desperta o teu poder, move o teu poder, age em favor do teu povo. E o verso 3 diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Tem uma versão que diz: faze-nos voltar. A versão corrigida, acho que é essa versão que aparece aí no telão aí. Faze-nos voltar, ou seja, converte-nos a ti. Não é meramente voltar do cativeiro, não é mudar de um lugar, é ter um coração voltado para o Senhor, é voltar-se para Ele, é confiar nele de todo o coração. É isso que ele está dizendo: restaura a nossa comunhão, restaura o nosso relacionamento, renova-nos, aviva-nos, desperta-nos. Ó pastor de Israel, promove um genuíno avivamento espiritual na vida da tua igreja. E ele expressa este desejo, pedindo que
a luz do rosto do Senhor resplandeça. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É interessante, porque ele está dizendo que nós possamos nos voltar para ti. Nós demos as costas para ti, nós nos afastamos de ti, mas que possamos voltar para ti, e que tu também se volte para nós, e que teu olhar de luz e glória nos encha de vida, porque só o olhar do Senhor, irmãos, é suficiente para trazer renovo, ressurreição e avivamento. Ele está dizendo que nós nos voltemos para ti, e que tu voltes o teu rosto para nós, e iluminados pela tua glória, sejamos vivificados, restaurados, renovados, avivados. Você deseja também fazer essa oração? Que eu e você também desejemos fazer essa oração. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Não há avivamento, não há restauração sem oração, irmãos. É preciso restaurar na nossa vida, na nossa casa, o altar da oração. A oração firmada no caráter de Deus, a oração firmada no Evangelho, em Cristo Jesus, que nos dá esperança, que nos motiva a perseverarmos, pedindo, clamando, na certeza de que temos um Deus que é pastor e é capaz de nos socorrer nas nossas tribulações. Mas a segunda estrofe do Salmo, ele então passa, irmãos, a descrever a situação. É interessante isto, porque ele poderia começar falando da situação e depois fazer o pedido, mas ele já começa com Deus. E diante da grandeza de Deus, da bondade de Deus, irmãos, quando a gente apresenta o problema, a situação, ela já não é tão grande, tão enorme, tão impossível como antes de começarmos a orar nessa perspectiva. Isso se assemelha muito à oração que Jesus ensinou aos discípulos. Quando a gente começa a pedir pelo pão, o pão nosso de cada dia, o perdão, quando as petições entram na ordem da oração, a adoração já foi iniciada. Jesus ensinou a igreja a orar, e o primeiro movimento da oração, né, chamada oração do Pai Nosso, é exatamente um ato de adoração. Pai Nosso, que estais nos céus. A oração começa com o Pai, com os atributos de Deus, com aquilo que somos através de Jesus Cristo. E essa mesma lógica nós percebemos aqui no Salmo 80. E vemos então, em segundo lugar, o salmista fazendo a descrição da situação. Ele diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, verso 4, até quando estarás indignado? E aí ele descreve a situação em que o povo se encontrava. O povo estava debaixo da indignação do Senhor. O povo estava debaixo do juízo do Senhor. O povo estava debaixo da ira do Senhor. E aí você pode perguntar: mas como é isso, pastor? Se o Senhor, Ele é o pastor de Israel, se Ele é misericordioso, amoroso e gracioso, por que o povo está sobre a indignação do Senhor? Porque, meus amados irmãos, a Bíblia revela que o nosso Deus é amoroso, é misericordioso, Ele é benigno, mas Ele é também um Deus justo, um Deus santo, e um Deus que deseja que o seu povo viva em gratidão, em santidade, em obediência. Mas Israel está numa situação em que a indignação do Senhor está sobre ele. E esse estado de indignação do Senhor, ao ponto de até as orações não serem ouvidas, porque ele diz: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Não era não só contra o pecado do povo, era contra a própria oração. Porque, irmãos, o pecado na nossa vida nos incapacita até mesmo de orar. Nós não oramos bem, não pedimos corretamente. Então, havia essa situação que ele descreve da indignação do Senhor contra o povo. Como tenho dito, e o que faz Deus estar indignado contra o seu próprio povo é a presença do pecado, da desobediência, da ingratidão. E ele vai descrevendo uma situação muito triste. Ele diz, verso 5:
dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. O povo estava sem ter as suas orações ouvidas, respondidas, estavam se alimentando de lágrimas, estava bebendo copiosamente pranto. Era uma situação de lamento, de tristeza, de frieza espiritual. Verso 6, olha o que diz o verso 6: constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Esta era a situação em que o povo de Israel encontrava-se. Mas é interessante, irmãos, observarmos que mesmo nesta situação, o salmista não foge de Deus, mas ele corre para Deus, porque a nossa solução, a nossa restauração, o nosso perdão e a possibilidade de desfrutarmos de um renovo e de um avivamento está no Senhor. Então, mesmo em tristeza, mesmo em lamento, mesmo sendo alvo de zombaria, porque ele diz isso, os nossos inimigos zombam de nós a valer. Ele diz no verso 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Apesar dessa situação de lágrimas, de choro, de tristeza, de zombaria, o Senhor, por misericórdia e graça, através de Jesus Cristo, é capaz de nos perdoar, restaurar e mudar a nossa situação. Ele persevera em clamar ao Senhor. Ele não se deixa vencer pela incredulidade, pelo pessimismo. Ele não abandona o altar da oração. Ó pastor de Israel, restaura-nos, converte-nos, que o teu rosto brilhe sobre nós e seremos salvos. E em segundo, então, meus amados irmãos, ele passa, em terceiro lugar, a partir do versículo 8, a motivar-se em oração, lembrando do que Deus fez com o seu povo no passado. E aí dos versos 8 até o verso 11, ele passa então a lembrar do cuidado de Deus, do agir de Deus sobre o seu povo. Veja o que diz o verso 8: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Ele está poeticamente lembrando da história de Israel. Ele está comparando Israel a uma videira que foi trazida do Egito, como se fosse uma planta tirada de um terreno seco. E ele diz: olha, tu trouxeste essa videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Ele está trazendo à memória o que Deus fez. Traga à memória o que Deus fez, porque o Deus que fez é o Deus que continua fazendo por misericórdia. Nós não servimos a um ídolo morto, nós não servimos a uma imagem que tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, boca e não fala, que está presa no museu. Não, nós servimos a um Deus vivo, que age de maneira pessoal, histórica, real. E é isso que ele está trazendo à memória. Ele está pedindo restauração, avivamento, genuína conversão, apesar da situação de tristeza, de lágrimas, de dificuldade. Ele se apega ao caráter de Deus, mas ele também se apega às obras do Senhor na história. Tu guiastes o teu povo, tu plantastes o teu povo, tu tens cuidado do teu povo. Se na primeira estrofe ele compara Deus a um pastor, nessa terceira estrofe ele compara Deus a um jardineiro que cuida, tira as ervas daninhas, prepara o terreno. Ele é um jardineiro cuidadoso, ele zela pelo seu jardim. Ele está dizendo: tu trouxeste a tua videira, tu plantaste, tu limpaste o terreno. Essa é a palavra do versículo 9, dispuseste-lhe o terreno. A ideia é: tu varrestes o terreno, limpastes o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra, e com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, seus ramos, os cedros de Deus. Então ele vai falando de que ele trouxe do Egito, ele ele cuidou desta videira, e ela cresceu, ela expandiu os seus ramos, ela frutificou.
debaixo do cuidado do Senhor, debaixo da bênção do Senhor. A nossa esperança está no Senhor, irmãos, no cuidado dEle, no trabalhar dEle. Ele é estendendo a sua mão sobre nós. Nós somos plantados, nós somos fortificados, nós crescemos, nós frutificamos. É isso que Ele está dizendo. Sem a mão do jardineiro não há possibilidade de esperança sobre as nossas vidas. Precisamos do constante trabalhar desse sublime, supremo e perfeito jardineiro, agricultor celestial, que cuida de nós. Então ele vai falando da videira que foi plantada e que cresce de maneira extraordinária. Verso de número 11: estendeu ela a sua ramagem até o mar Mediterrâneo, e os seus rebentos até o rio Eufrates. Então ela cresceu, ela se fortaleceu. E veja que o sujeito, dos verbos é o próprio Deus. Ele diz: tu plantaste, tu limpastes o terreno, tu pudestes adubar, e ela cresceu debaixo do cuidado e do agir deste Deus. A igreja cresce, a igreja frutifica. Ó pastor de Israel, tu que agistes no passado, plantando a tua igreja, fortalecendo a tua igreja, fazendo com que ela frutificasse e crescesse, faz isto nos nossos dias. Continua fazendo com que a tua videira com saúde frutifique, floresça, cresça, se expanda, para que o teu nome seja glorificado. Mas de repente é uma espécie de anticlímax, porque de repente ele diz: por que, verso 12, lhe derribaste as cercas? Irmãos, enquanto a cerca do Senhor estiver sobre nós, o maior e mais valente, mais forte dos inimigos, ele não é capaz de nos tocar. Ele diz: enquanto a cerca está de pé, o povo era guardado, protegido. O segredo da nossa segurança não está na força dos nossos braços. O segredo da segurança e da proteção da igreja está na cerca que o Senhor coloca em nosso derredor. É Ele que nos protege. Mas de repente ele diz: por que lhe derribaste os valados ou as cercas? O Senhor retirou a cerca num ato de juízo. E aí o texto volta a essas mesmas expressões: oração, a possibilidade de restauração, mas o juízo do Senhor. Por que lhe derribaste as cercas? E Jeremias, só para a gente observar, Jeremias capítulo 2, vamos ver primeiro Isaías nessa ordem. Isaías 5, versículo de número 5. Isaías 5, irmão, se parece muito com o Salmo 80. Porque no Isaías 5 existe a parábola da vinha. E Jesus, Deus, ou melhor, o Senhor se apresenta como um agricultor que plantou a sua vinha. E veja o verso 2: sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu o quê? Uvas bravas. Deu uvas bravas. Olha o verso 5: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. E mais uma vez a gente vê o equilíbrio da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. O que o Salmo quer nos mostrar? Deus cuidando, Deus zelando, Deus abençoando, para que o seu povo frutifique. E em vez do povo estar dando bons frutos, boas uvas boas, eles estavam dando uvas ruins, maus frutos. É a mesma verdade repetida pelos profetas Jeremias, em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 21. O que diz? Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura.
Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? E aí está a resposta à pergunta do Salmo 80, versículo 12. Por que lhe derribaste as cercas? Porque Israel, a igreja do Senhor, não estava aproveitando as bênçãos do Senhor. Irmãos, e como isto é verdadeiro nesses últimos dias. O Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado, o Senhor nos tem dado oportunidade, o Senhor nos concede a sua palavra, e muitas vezes, em vez de recepcionarmos, acolhermos todas essas bênçãos e no poder do Espírito frutificarmos para a glória do Senhor, temos desperdiçado muitas vezes as oportunidades, o cuidado, a bênção do Senhor. Foi isso que aconteceu na igreja no Antigo Testamento, o Senhor abençoando, o Senhor provendo, o Senhor falando, e Ele espera que o seu povo abençoado, o seu povo protegido, o seu povo cuidado, frutifique. É tempo de frutificarmos, de apresentarmos bons frutos como videira do Senhor, porque Ele nos plantou, Ele limpou o terreno, e Ele nos rega diariamente, para que possamos produzir bons frutos. Mas esse povo, descrito no Salmo 80, é um povo que está desperdiçando as bênçãos do Senhor. Aí o texto diz, e ele pergunta, por que ele derribaste as cercas, de sorte que avidimam todos os que passam pelo caminho? Sem a cerca do Senhor não há proteção. Se com a cerca o mais forte não consegue tocar na videira do Senhor, sem a cerca o mais fraco consegue invadir, porque o que protege é a cerca. Ele diz que todos que passam pelo caminho avidimam, a pisam, e ele fala no verso 13, o javali da selva a devasta, e nela se pastam os animais que pululam no campo. Então é um quadro de muita tristeza, de muita desolação, de choro. Perceber que aquela videira tão bela, tão frutífera, que cresceu tanto, de repente está agora dilacerada, enfraquecida, arruinada. Ele chega a dizer no verso 16, olha o que ele diz no verso 16: está queimada, está decepada. Há esperança para algo que está queimado e decepado. Há esperança para uma situação tão aflitiva, infrutífera. O que o Salmo proclama, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus, através desse Salmo, proclama para mim e para ti, é que mesmo que ela esteja queimada e decepada, arruinada, como videira do Senhor, a esperança, porque é um pastor que é capaz de restaurar, vivificar, levantar, renovar. Mesmo decepada, ele ora dizendo, ela está decepada, ela está queimada, mas se o Senhor estender a mão poderosa, misericordiosa, aquilo que está decepado voltará a crescer, aquilo que está queimado será revigorado, vivificado, restaurado. Por isso que apesar de toda essa situação, ele continua orando, e no versículo 14 ele diz, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Porque se tu visitares a vinha, as cercas serão restauradas. Visita esta vinha, porque se tu visitares, ela será fortalecida. Se tu visitares, ela será vivificada. E esta, irmãos, deve ser a nossa constante oração, ao vermos uma situação de esfriamento, de sequidão, de aridez espiritual. É necessário não apenas diagnosticarmos a situação e prendermos os nossos olhos à circunstância. É preciso erguermos os nossos olhos e contemplarmos o pastor de Israel, aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, e mesmo sendo glorioso e todo-poderoso, Ele é também misericordioso, bom e capaz de perdoar os nossos pecados e renovar o nosso vigor espiritual.
e promover um genuíno avivamento. Ele diz isso. Ele não perdeu a esperança no Senhor. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Ele é o transcendente. Ele está nos céus, e dos céus ele vê. Mas ele não só olha de longe, de maneira abstrata, indiferente. Ele olha, ele vê, ele visita. Ele é o Deus de longe, ele é o Deus de perto. Ele é o Deus transcendente, ele é o Deus imanente. Visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste. O sarmento aqui é o ramo. Verso 17. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra. Tem uma versão que diz o povo, a outra versão diz o varão da tua destra. Sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Os comentaristas bíblicos, quando comentam esse versículo, eles afirmam, irmãos, que este é um versículo messiânico, porque ele usa a expressão o filho do homem. E esta foi uma expressão que Jesus usou muitas vezes no Novo Testamento. Então ele está dizendo que ele possa fortalecer o filho do homem, porque o filho do homem representa o povo de Deus. Portanto, o nosso fortalecimento, a nossa restauração e a visitação do Senhor vem a nós através de Jesus Cristo, o Filho do homem. Todas as dádivas que desfrutamos de restauração, de conversão, de resposta de oração, de avivamento, só é possível por causa do Filho do homem, do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E nele, somente nele, temos esperança, temos motivação para não retrocedermos e não nos deixar sermos engolidos pelo pessimismo, pela incredulidade, mas continuarmos orando pelo Filho do homem. Fortalece o teu povo, por Jesus Cristo teu Filho, visita, restaura, vivifica-nos, é o verso 18, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. E o refrão repete a última vez. Vamos juntos bem forte? Verso 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, converte-nos mais e mais, aviva-nos para perseverarmos no teu caminho. E assim, o verso 18, não nos apartaremos de ti. É interessante isso. Ele diz, aviva-nos, fortalece-nos, restaura-nos, porque na força do Senhor nós perseveraremos na comunhão com o Senhor. Nós não vamos mais nos apartar de ti, nós não iremos mais dar as costas a ti, não iremos trocar a comunhão contigo para o pecado. Dá-nos avivamento, e que este avivamento possa frutificar em perseverança na comunhão com o Senhor. É este avivamento que devemos buscar, irmãos, o avivamento que produz comunhão com o Senhor, perseverança na presença do Senhor, apego à palavra de Deus e o Deus da palavra. Aviva-nos para que não nos apartemos de ti, para que sejamos um povo fiel e grato a ti. Aviva-nos e invocaremos o teu nome. Invocar o nome é orar ao Senhor. Aviva-nos. E avivados, recebendo do Senhor força, seremos um povo que te adora, seremos um povo que te cultua, que ora, que clama a ti com fé e fervor. Que Deus nos ajude, irmãos, a desfrutarmos a restauração, o avivamento que vem do Senhor. E estas bênçãos só desfrutam os que oram com fervor e perseverança. O salmo todo é uma oração. Se nós tivéssemos só os 3 primeiros versículos e alguns outros, jamais saberíamos a situação. Mas apesar da situação, ele ora com fervor e com perseverança. Ele repete, ele tem uma frase que diz, no verso de número 4, ó Senhor Deus dos exércitos, até quando? Até quando? Nós não sabemos até quando, mas uma coisa sabemos: servimos a um Deus que é pastor, que nos ama e que exerce sobre nós misericórdia. Até quando a frieza?
Até quando essa situação? Não desista, persevere, crendo neste Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa que a gente aprende, irmãos, uma lição que a gente aprende é que só desfruta de avivamento quem reconhece os seus pecados, a sua situação. E de certa maneira o salmo é um salmo de súplica a Deus, mas é também um salmo de confissão. Ele vai relatando a situação. Ele usa até palavras fortes quando ele diz assim: está queimada, está decepada. Ele abre o coração diante do Senhor. Ele não encobre, ele é sincero. E só desfruta de restauração e de avivamento quem abre o coração diante do Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. É esta situação, são estes os pecados cometidos, Senhor. Mas a Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é misericordioso, fiel e bom para perdoar, para restaurar. Restaura-nos. E por fim, meus irmãos, a última lição que eu gostaria de deixar com a igreja nessa noite: mantenha sua esperança viva no Deus que é pastor. Ele não perdeu a esperança. A situação era difícil, havia tristeza, havia zombaria, havia uma situação muito complexa, mas ele creu no Deus que é pastor. Ó pastor de Israel, dá ouvidos à minha oração. Mesmo que seja a situação difícil, complexa, não perca a esperança no Deus que é o pastor de Israel. Volte-se para Ele, creia na sua misericórdia, creia na suficiência do sangue de Jesus, que purifica-nos de todo pecado. Creia na suficiência da obra de Jesus, que nos dá garantia às bênçãos e aos privilégios do reino de Deus. Não se deixe dominar pela circunstância. Não se torne alguém pessimista, incrédulo, cabisbaixo, derrotista. Não, nós servimos a um Deus que é pastor, misericordioso, todo-poderoso. A situação mais difícil, mais complexa, até mesmo mortal, Ele pode vivificar, restaurar, nos fazer frutificar, para que em tudo o nome dEle seja glorificado. Que assim seja na minha vida, na tua vida, nos lares dessa igreja e na igreja do Senhor neste lugar. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, em nome de Jesus. Amém e amém.